Hashtag 56. A história não é tão confiável quanto as figuras proféticas. Cristianismo não é Cristo, mas tradição humana. Cristo é somente a palavra correta anunciada como absolvição da condenação eterna. O presente é a menor fração de tempo possível, podemos dizer, pois é o reflexo do passado ou do futuro. Quem vive o passado se engana dele e não tem futuro, mas quem vive o futuro se gaba da palavra de Cristo e é eterno. Quem vive o passado se gloria em cima do que fez, mas quem vive o futuro se gloria no que Cristo fez aqui na terra, porque tem entendimento para decifrar o quase nada notável. Quem vive o passado é previsível, pois já passou, mas quem vive o futuro é imprevisível, tudo pode acontecer, o palpável não o desvia nem o desnorteia. O passado morreu, mas o futuro é eterno. Quem não tem cérebro para acreditar, ter provas, no futuro do pós-morte, está morto. A glória eterna que eles dizem ter está enterrada no orgulho e glória dos outros que irão existir, como um vapor que desaparece instantaneamente. Quem foi que disse que todos seriam atraídos a ele depois de sua morte? Isso só pode ser falado por quem nunca vai morrer. Quem é espiritual, isto é, entende os enigmas, está tocando e conversando com ele agora. O concreto é passado, morre, o imaginário é futuro, vive, aquilo que é mais real para alguém é a sua vida. Quem vive o passado mata, mas quem vive o futuro ressuscita. Quem vive o passado mata o futuro, mas quem vive o futuro ressuscita até o passado, para perdão ou recompensa, das mais ou boas obras. Está escrito que Deus é Espírito. Também está escrito que a carne para nada aproveita, mas o Espírito torna a dar vida. Ao Espírito tudo é possível, mas a matéria é limite e trevas. Ao corpo não é possível morrer e voltar a viver, mas ao Espírito é possível morrer e ver como que é, e isso pelos recursos da palavra de Deus, pelo Espírito. Quem não tem cérebro para alcançar isso está morto, isto é, sem certeza de nada. Isso significa que o homem mais sábio do mundo pode ser um desmiolado, não passou no teste dos enigmas das mensagens dos códigos de Deus. A força do imaginário cria e regenera tudo, mas a força do concreto é uma bomba atômica. Se fosse possível, destruiria até Deus, inteligência perfeita. Os mais belos são os mais feios, os mais fortes são os mais fracos, os mais vencedores são os mais derrotados, os mais felizes são os mais infelizes, os mais zombadores são os mais zombados, os mais agrupados são os mais sozinhos, os mais incrédulos são os que mais creem na mentira. Os mais acusadores do Deus de Israel são os mais assassinos, os mais salvos são os mais perdidos, os mais famosos são os mais desconhecidos, os mais dominadores são os mais dominados pelas forças das trevas. Na perfeição tudo se equilibra, não tem mais nem menos. O amor ao genético destrói o emocional e traz derrota, mas o amor à sabedoria pela inteligência ressuscita o espírito e traz vitória sobre o mal. Todo pecado tem perdão, o único que não tem perdão é querer tomar o lugar de Deus, viver só para fama e poder. Não querer pregar de graça nas ruas para ficar dominando em cima de um palco religioso é um pecado que não tem perdão. Quem ama a Deus e é humilde vai se sujeitar ao ridículo aos olhos do mundo por amor ao Evangelho. Esse método de se organizar para poder se encontrar com um grupo grande de pessoas toda semana, para ouvir sempre as mesmas asneiras, não é Espírito de Deus, é amor ao mundo. Quem tem o Espírito de Deus vai sempre falar o Evangelho corretamente em qualquer lugar que passar, e não vai participar de reuniões programadas às maneiras das instituições religiosas. Ou vai se reunir no evangelismo de rua de 2 ou 3, ou fazer visitas em casas ou locais públicos, esporadicamente, para atender algum pedido. Todo esse trabalho das igrejas institucionais do mundo é inútil para entender as figuras para a prova da vida após a morte. Quem alcançar esse entendimento para a prova de tudo o que aconteceu e vai acontecer, não vai ficar nessas igrejas de religiões humanas. Até porque quem se tornou adulto, não volta a fazer brincadeira de criança. Versículo isolado, isto é, um versículo que anula o outro, não prova nada. Os falsos cristos e profetas são especialistas em usar os versículos isolados da Bíblia. Eles até cantam assim: estou seguindo a Jesus Cristo desse caminho, eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo atrás, não volto, não volto, não atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto.
Não volto não depois da luta, vem a coroa e a recompensa é certa e boa depois da luta, vem a coroa atrás não volto não o Jesus que eles seguem e não voltam atrás de maneira nenhuma, o seu guia onipotente, é Mamon, o Deus que dá toda autoridade nesse mundo. A coroa depois da luta, a recompensa certa e boa, é o dinheiro que conseguiram arrecadar com suas pregações deslumbrantes. O tempo em que o Novo Testamento foi escrito é muito diferente do nosso tempo. Portanto, tudo o que está escrito lá não é base para o método religioso do Evangelho que o cristianismo impõe com a autoridade do dinheiro. Isso significa que nos evangelhos não tinham instituições religiosas como igrejas, eram pregações nas ruas, ou clandestinas, por causa das perseguições. Quando alguém dizer que você não é cristão porque não faz o mesmo que Cristo fazia e os apóstolos fizeram, que são os milagres na carne, mostrar a tentação do diabo a Cristo quando ele foi desafiado a fazer sinais. Dizer que João Batista não fez milagres, mas foi considerado o maior por Cristo. Dizer que a maior prova de milagres não é um milagre em si, mas o entendimento profundo das Escrituras, que é o maior milagre. Os milagres necessários já foram feitos para se realizar as figuras, mas qualquer milagre hoje em dia só é necessário para quem tem fé na cura física. Isso significa que não tem necessidade mais de milagres, e só vai receber no corpo quem tem fé, e isso pode até ser fé no falso profeta. Veja que os falsos cristos e os falsos profetas fariam tão grandes sinais que enganariam a todos, menos os escolhidos. Deus não faz milagres para arrancar aplausos, mas ele opera quase sempre no oculto que ninguém vê o milagre. O maior milagre hoje pode ser alguém pregando de graça na rua, o que é a realidade da sarça ardente que não se consumia no fogo. Fogo qual é o conhecimento que não afasta de Deus, mas aproxima, ou seja, não se consome, não se afasta de Deus por causa do conhecimento. Cristo disse para Tomé que é perfeitamente possível alguém crer sem ver milagres, quando ele diz bem-aventurados os que não viram e creram. A maior prova não é na vista, mas na mente. Então fica claro que a doutrina de Cristo é que os verdadeiros cristãos não são os que fazem sinais milagrosos para impressionar a plateia, mas são aqueles que conseguem pregar de graça nas ruas o evangelho puro da corrupção, porque teve prova da vida eterna somente pelo raciocínio das figuras e códigos genéticos, e não por emoções da vista. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Isaías 8:20. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. O que esses dois versículos acima querem dizer? É que tudo que está fora das figuras dos escritos sagrados é equívoco e mentira de homens gananciosos por fama e poder, tais como histórias e livros de conclusões humanas sem nenhum fundamento. Somente as escrituras sagradas têm recursos da própria palavra para provar que é verdade para quem tem um raciocínio perfeito. Isso significa que quem não consegue enxergar a artimanha divina para fazer os homens soberbos se equivocarem na exegese das escrituras não passa no teste racional de Deus. Fazer o bem a alguém simplesmente por empatia, sem temer o inferno, ou sem esperar pelo galardão eterno, é fazer para o seu próprio ego, para o seu próprio reino, para a sua própria justiça, não é fazer por fé. Faz algo sem reconhecer Deus, a eternidade, se fazendo do próprio Deus, isso traz narcisismo, justiça própria, vulnerabilidade ao suicídio e à psicopatia. Não há maior ofensa do que ver toda a obra da criação e ainda assim não reconhecer Deus. Barganhar coisas do pós-morte com Deus não é pecado, mas justiça. Quem faz caridade somente para se posar de bom moço já recebeu a sua recompensa, e não herdará a vida eterna depois da morte. Ele faz para a sua própria glória, não para a glória de Deus. Faz tudo para receber aplausos como um super-herói. Se ele trabalha somente para esta vida, é justo que na outra vida ele não receba nada de bom. Essa ideia de não buscar recompensa depois da morte é uma moral louca comprada dos saduceus da época de Cristo. A salvação não é caridade, obras, mas fé, juízo final. A fé faz o rico dividir tudo o que tem com os pobres, mas a caridade engana que está ajudando, está mesmo se autopromovendo, usando a caridade como estratégia de marketing. Somente a fé racional, que é o pós-morte apocalíptico, faz alguém dividir tudo com os pobres, e viver o evangelho gratuitamente.
Somente esta prática faz alguém ajudar o mundo, caso contrário está destruindo. Somente Deus faz algo sem medo, mas quem pensa fazer algo sem medo, está enganado, pensando ser Deus, buscando seu próprio reino com medo de ficar pobre. Se não teme-o depois da morte, teme-o antes da morte. Na Igreja de Cristo não existe hierarquia, porque somos todos anjos. Anjo significa mensageiro de Deus para avisar sobre o juízo final depois da morte física, porque reencarnação é um engano alucinógeno de demônios, os quais têm poder de mostrar seu reino das trevas, projeção astral e muitas outras experiências com o além do físico. Assim como os anjos do passado não necessitavam de recursos materiais para sua missão, assim acontece com os legítimos mensageiros de Deus. Aceitar Jesus não é aceitar participar de um clube social para exibir o seu talento, mas é aceitar entender as figuras de Deus para ter poder de anunciar sozinho pelas ruas, gratuitamente. Quem entende as figuras de Deus tem a prova do pós-morte, e pode fazer qualquer coisa de graça para Deus. Tudo está no falar, pregar, amar. Quem prega errado se apoia nas conjecturas e histórias humanas, gerando incertezas e desespero, mas quem prega certo se apoia nos sonhos e figuras do céu, gerando a prova absoluta da vida eterna. Os crentes enganados que vão ouvir mensagens erradas se enganam que têm certeza da vida eterna, porque quem tem certeza não participa de religião humana, e anuncia Cristo de graça nas ruas. Essas igrejas afastam as pessoas da fé, e iludem os atormentados, os quais não alcançam o entendimento da palavra para ser libertar, os quais não têm a palavra como a única libertação, a única felicidade e comunhão. A palavra é infinitamente mais do que comida, mas os famintos nunca percebem isso, por isso sempre terão fome. Isso quer dizer que enquanto a palavra correta for odiada, a desgraça sempre reinará nesta terra. Os que mais se levantam contra a palavra, o mundo dos sonhos, são os mais infelizes e não sabem. Quem conhece a palavra sabe, e não suspeita de nada. Veja no Apocalipse que o único que é digno de abrir o livro, de interpretar corretamente as figuras, é Cristo. Isso significa que o verdadeiro cristão não é quem faz descer fogo do céu, mas é quem concorda com a interpretação correta. Se fazer prodígio fosse parâmetro para alguém se considerar cristão, então os feiticeiros da África eram cristãos. Cristão de verdade não segue o cristianismo, porque este é tradição humana, mas segue a Cristo pelas ruas. Quem é livre voa, e não entra em uma gaiola. Quem é adulto constrói, e não faz figuras, rituais. A construção é do templo eterno, pelo ensino correto das figuras de Deus. Cristianismo não é Cristo, mas tradição humana. Se alguém disser que você é uma figura, não liga, diga amém, porque as figuras do céu são a única base firme que sustenta tudo. Histórias e conceitos humanos não passam de uma bengala de borracha, que quem se escorar nela vai cair no buraco, lago de fogo eterno. Obrigado por ouvir. Se você ouviu até aqui e gostou, é sinal que é um escolhido de Deus, que não acredita em histórias e preceitos humanos, mas tem certeza absoluta da verdade eterna pelas figuras proféticas de Deus. Até mais!